Essa palavra que muda a história. Essa palavra que lava. Essa palavra que penetra. Olha, se você deixar essa palavra entrar, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso vai acontecer na sua vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, de abrir o nosso coração. Eu vou ministrar no seu coração nessa noite. Eu vou ministrar uma palavra profética no seu coração. Mas você tem duas escolhas. Ou você lança fora, ou você coloca ela dentro de você, e o milagre vai acontecer na sua vida. Abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso do 1, nós vamos ler até o terceiro. Ei, Deus maravilhoso, aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou te ajudar, meu irmão. Diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Repete comigo: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Coloca essa Bíblia de lado aí. Senta aí no seu lugar. Maravilha, Jesus. Fala assim com o seu irmão: estou preparado para receber os milagres de Deus. Maravilha. Meus irmãos, aqui iniciou com Abraão uma das maiores obediências acontecido, porque se ouvir uma palavra, Deus pediu teu filho único, tem que ser um homem guerreiro, tem que ser um homem muito obediente à palavra de Deus. Eu contei de manhã, eu vou até estar falando aqui, porque quando ele pediu o seu moço, me lembrou muito, eu estava preparando essa mensagem, e me lembrou muito meu pai, porque meu pai tinha um lema. Ele pegava os filhos, nós somos 6, 3 homens e 3 mulheres, e ele morava na roça, nós morávamos na roça, na cidade de Luz. E aqueles que queriam estudar, ele tinha uma casa na cidade, e ali ficavam sem trabalhar, sem nada. Ele ia para ali para estudar. Ali meu pai preparava tudo lá na roça. Eu não sei, quem conhece aí, quando eu vou estar falando, ele vai identificar com o que eu estou falando. Ele tinha porcos lá na roça, então ele matava aqueles porcos, fritava e colocava numa lata e ficava aquela gordura, e aquela carne não perdia. Eu não sei se você sabe, mas no interior a pessoa faz isso, e aqui atravessa 6 meses até 1 ano, não perde. Como eu não sei, meu pai fazia isso e mandava para aqueles que estavam estudando. O arroz, ele pegava o arroz, mandava era saco, porque ele comia. Então ele mandava um saco de arroz lá para a cidade, e nós pegava e levava para a máquina para limpar aquele arroz. Então ele mandava era saco.
Mas sempre ele frisava uma coisa: e aquele que não estudar, ele vai ter que voltar para cá e ele vai fazer o que eu faço, vai ter que trabalhar comigo. Meus irmãos, aconteceu comigo. Eu fui estudando, eu fui estudando, chegou um período, eu tomei uma bomba e aquele negócio me intrigou. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Aí não tinha visão ampla, né? Porque quando nós conversa é a visão abre. A visão abre. Mas a minha mente ainda estava bloqueada naquela época. Eu falei: eu não vou estudar. Mas eu pensei: meu pai vai ter paciência comigo, né? Eu vou continuar aqui na boa, né? Ah, meus irmãos, não te digo nada. Foi numa segunda-feira. Eu estou escutando um barulhinho lá na cozinha. Lá tinha um fogão de lenha no interior. Estou escutando aquele barulho meio sonolento, tal. Quando eu escutei lá na porta, tal, eu falei: veio chumbo grosso. Eu falei: será que meu pai mesmo? E era ele, meu irmão. Já está na hora, 4h30 da manhã. Eu levantei dali meio tonto, sono de sono. Quando eu cheguei na cozinha lá para lavar o rosto, eu olhei lá naquele fogão, lá no cantinho do fogão, estava lá dois, não sei se vocês já viram, de carregar aquele caldeirão, todo amassadinho do lado. Eu falei: meu Deus, lá vai eu para o tronco, lá vai eu pegar pesado, e meu pai não teve misericórdia. Mas aqui, meus irmãos, nós olhamos aqui, Deus, ele pede a Abraão, fala com ele: pega o seu único, o filho que você ama, e leva para sacrificar. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é fácil mesmo? As pessoas leem essa história e falam: meu amigo, isso não é fácil não. Mas você sabe o que ele fez, Abraão? Na madrugada, igual aconteceu comigo, deve ser aproximadamente às 4h30 da manhã, Abraão abordou os animais, e ali trucos, aqueles que trabalhavam com ele, e pegou Isaac, teu filho, pegou a lenha, cutela, pegou tudo e caminhou em direção àquilo que Deus falou com ele, porque era obediente. Se não fosse, ele não obedecia, que era seu filho. Lançar lá, a obediência ali estava acima de tudo. Fala com o teu irmão: a obediência quebra a maldição. A obediência gera milagre. Fala com ele aí. Mas fala com ele de novo: a obediência quebra maldição. A obediência gera milagre. E assim se foi. A Bíblia fala de 3 dias de caminhada. Ele avista de longe, lá está o Monte Moriá. Ei, meus irmãos, imagine que ele não deve ter sentido um calafrio quando ele viu lá, é ali. E ele falou com aquele moço, aqueles dois. Quero até falar um pouquinho de fé aqui agora, um pouquinho de fé. Você que ser acrescentado hoje, fé no seu coração. Você sabe o que Abraão disse para aqueles dois? Fica aqui, eu vou mais o menino, mas eu volto. Ah, você não entendeu, meu irmão? Eu vou e volto. Fé, meus irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 fala: fé é acreditar, é aquilo que não existe de existir. Por isso que ele disse: eu vou e eu volto. Ele tinha fé que Deus ia prover. Assim é o nosso dia a dia na casa de Deus. Eu vou lá buscar o meu alimento. Eu vou lá porque lá tem. Eu vou lá que eu vou ser curado. Isso que é fé. E ele caminhou em direção ao alvo. Onde é que Deus tinha falado com ele? Naquela trajetória toda, aquele filho não entendeu.
Você já imagina que aquele jovem devia ter de 9 a 13 nessa idade? Ele já estava entendendo que luta daquele filho. Estava duas pessoas numa luta só. Abraão lutando, que era o único filho. E o filho vendo aquela trajetória toda, ele vira para o pai e diz: pai, eu estou vendo tudo armado. O senhor está com o cutelo, o senhor está com a lenha, eu estou com a lenha aqui do lado. Mas cadê o poder? Poxa, dá para cantar, pai. Enche de fé, meu irmão. Você tem que pegar isso. Você não pode ser um crente comum. Nós não podemos ser um crente comum mais. Não podemos ir na igreja por vir na igreja. Isso tem que impregnar dentro de você. Você tem que viver isso constante na sua vida. Ele diz que o filho Deus proverá. E aí ele continuou seguindo. Chegou lá em cima, meu irmão, e preparou o altar. Nosso Deus, misericórdia. Ele ali preparando, ele colocou a lenha, deitou Isaac, amarrou ele ali. E ele levantou o seu cutelo, bradou do alto do céu, xaramacantalamáia, uma voz, não foi uma voz comum. Eu fico imaginando, qual que é? Beethoven é uma orquestra violenta, não é Beethoven? É isso mesmo? Mas naquele dia, a maior orquestra que foi tocada ali foi quando o anjo do Senhor trocou lá. Ele bradou do alto, gritou no alto: não faça isso, Abraão! Não faça isso, Abraão! Foi a maior orquestra sinfônica que aconteceu. E ele olha, meus irmãos, para trás e vê lá a provisão de Deus. Estava lá o carneiro, o cabrito. E ele pega aquele cabrito e faz o sacrifício ao Senhor. Ah, meus irmãos, que coisa extraordinária. Essa história me arrepia. História de provisão. E é isso que nós precisamos para esse ano e para o ano vindouro de 2014. Precisamos de Jeová Jireh mais do que nunca. Mais do que eu comer para comer. Sabe por que eu digo isso? A trajetória nossa já está escrita. E só Ele sabe. Ele sabe em 2014 o que vai acontecer. Ele sabe de tudo. Mas o anjo do Senhor, meus irmãos, ele bradou a segunda vez e disse: por mim mesmo, por tudo que você fez, Abraão, eu juro por mim mesmo. Eu quero que você entenda isso. Abre aí no livro de Hebreus. Eu quero que você entenda por que Deus jurou por ele. Hebreus no capítulo 6. No verso de número 13, Hebreus, capítulo 6, verso 13, quem achou de caminho, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Oh, meus irmãos, você serve um Deus que não existe outro maior. Não existe outra lei. Ele é Deus. Ele é poderoso. E você sabe o que aquele anjo falou? Ele falou: Abraão, visto que você me obedeceu, visto que você fez isso tudo, eu vou te dar a terra da tua peregrinação. Eu vou te dar tudo, Abraão. Eu vou fazer tudo para você, Abraão. E ele
ele disse mais: a tua semente vai dominar a terra. Aleluia, você não entendeu, meu irmão? Quando você traz uma oferta de sacrifício aqui no altar, Deus tem promessa não só para você, para a sua geração. É para a sua geração. Ela atinge os seus filhos. Coisa extraordinária. Eu estava louvando a Deus esses dias, orando a Deus e falando: Pai, o Senhor está abençoando a minha geração. Aonde eles colocar a planta do pé, o Senhor vai dar plança. Aonde eles colocar a mão, o abençoado será. Que coisa extraordinária. É para mim e para você isso, meu irmão. É para mim e para você. Nós temos que tirar, desvendar os nossos olhos. A igreja está parada. Tinha até um testemunho desse aí. A pastora deu um testemunho que falou que você vai ser o maior dizimista, você vai dar 5 mil de dízimo. Mas você sabe o que a igreja não entende? Ninguém pegou, só um pegou essa visão. Sabe por quê? Que ele não pensou que ele ia ganhar mais que todo mundo. Ele ia ganhar 50 mil, ele pensou no que ele ia dar. Olha, você vê o que o diabo coloca na mente da pessoa. Eu já profetizei que você vai ser o maior dizimista da igreja. Mas a pessoa, ele não crê naquilo. Se você é o maior dizimista, você vai ganhar mais do que todo mundo. Bata a palma e dê glória. Nós temos que entender. Aqui na nossa igreja, graças a Deus não tem isso. Mas você tem ouvido tanta coisa, fala que o pastor está botando dinheiro aqui, falando isso, eu estou até com R$2 no bolso. Eles falam que o pastor, e com isso, você sabe o que é prejudicado? O rei. O rei não cresce. Você sabe por que o inimigo, o demônio fala que pastor é ladrão? Para endurecer o seu coração, endurecer o coração da igreja em geral. O rei fica parado. Sonhos, projetos, nós estamos cheios, irmão. Estou cheio aqui dentro. E a Bíblia fala que nós falamos que o coração está cheio. Estamos cheios e vai acontecer. Mas há na igreja, quando se fala para comprar, e principalmente quando você fala para comprar terreno, nós compramos isso aqui, mas que luta, meus irmãos. Nós demos uma entrada e dividimos o resto. Chegou faltando 5 parcelas das últimas. O cara que nos vendeu se tornou um grande amigo meu. Que eu tinha padaria nessa época, ele ia lá, eu estava vendo uma rosca, eu estava vendo um bolo. Ele se tornou um grande amigo. Portanto, quando foi para comprar, ele falou: pastor, você vai acabar comprando lá que eu não dou contigo. Não dou conta de reter aquele igual de vocês lá não. Vocês cresceram tanto. Vocês cresceram tanto ali que eu vou ter que vender para vocês. Mas chegou as últimas, meu irmão. O pessoal começou a esmorecer. Ele chegava perto, não esquenta não. Deixa somar 2, eu divido ela por 5 para você. Homem abençoado. Como Deus usou aquele homem. Eu me esqueci o nome dele. Mas nós somos até o fim. Nós somos até o fim e comprando. Não será diferente aqui não. Não será diferente. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus em Mateus no capítulo 14, verso 13, Jesus afastou. Mas não adiantava Jesus esconder do povo, não. Onde é que Jesus ia uma grande multidão. E assim aconteceu. O povo da cidade, tudo foi. O povo das aldeias, tudo
foram para estar com Jesus. E aquele homem ali ministrando a palavra. Foi ficando um pouco tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus. Jesus já está tarde, libera esse povo, para que esse povo venha comprar alguma coisa de comer na aldeia. Mas Jesus disse para os discípulos: dê eles o que comer. Gente, mas que coisa, dê eles o que comer num lugar daquele? Mas os discípulos disseram: nós não temos além de nada aqui do que 5 pães e 2 peixinhos. Fala assim: 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe o que Jesus disse? Trazei. Jesus está falando contigo nesta noite, meu irmão. Traz os 5 pães e 2 peixinhos. Terra fértil. Você vai ver o que eu vou fazer contigo. Trazer a palavra dele. Trazer. Você sabe o que Jesus fez? Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele ergueu para o céu. O Espírito de milagres entrou naqueles pães e houve uma grande multiplicação. Bata a bola e decora. O que Deus precisa é que você traga, é que você deposita. O resto Ele vai prover, o resto Ele vai fazer. Havia uma mulher em Sarepta. E Elias achou que, agora eu estou com o burro na água, agora eu estou feito agora, né? Deus falou para ele: Elias, vai lá, Elias, lá em Sarepta, porque tem uma viúva lá que ela vai colocar doce lá nessa mesa. Lá vai ter mesa farta lá. E Elias foi para lá. Sarepta de Sidom. Sabe por que Sidom? Sarepta de Sidom? Havia não só aquela viúva, não, tinha muitas viúvas, como aconteceu naquela época de Naamã. Você acha que tinha só Naamã ali com lepra, leproso? Era vários, mas ele foi escolhido. Aquela viúva foi escolhida porque tinha o coração quebrantado. Nesta noite Deus está falando que você te chamou, sabe para quê? Para você servir o reino, o crescimento. Você tem um coração quebrantado. Por isso que Jesus te escolheu. Por isso que chamava a viúva de Sarepta Sidom, diferenciada. E ali Elias falou com ela. Ela estava catando os cavacos, ela caminhou para casa. Traz um pouco d'água para mim. Ali começou já a provisão. Ali começou uma grande provocação de milagre. Fala com o seu irmão: você é um provocador de milagre. Mas fala de novo: você é um provocador de milagres. Fala assim: eu sou um provocador de milagres. Você sabe o que Elias fez? Ele pediu para ela. Pediu para ele fazer um bolo para ele. Ele falou: a viúva disse para ele: nós só temos um pouquinho de farinha e uma botija de azeite. Mas ele falou com ela: faz e traz para mim primeiro, porque dessa botija não vai faltar e nem dessa farinha vai faltar. Ele já estava provocando o milagre, ele já estava profetizando o milagre. Por isso que eu digo para você que você é um provocador de milagres. Você é um provocador de milagres. E ali não deu outra, meus irmãos. A Bíblia diz que aquela mulher entregou
tinha. E a Bíblia fala que nunca faltou a farinha na botija e faltou o óleo na panela. Você pode dar glória, você pode aplaudir esse Senhor, provocador de milagres, provocador de milagres. Ou se a maqueta lá vai. A Bíblia fala, meus irmãos, uma das passagens marcantes na minha vida, fala lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, onde Salomão, ele pega no verso de número 6, ele pega 1000 bois. 1000 bois não é brincadeira não, se você olhar o que é 1000 bois, e não é boi qualquer boi não é boi caído lá de muleta, não é isso não, 1000 bois de cabeceira. Para quem não sabe o que é cabeceira, meu pai tinha uma porca, meu Deus, não sei porque eu estou contando essa história, mas porque eu acho que tem gente de luz aqui, porque só lá em luz desse cara. Você sabe quando a pastora fala no embornal com a matula, ela buscou lá em luz, é de lá que vem essa matula. Cabeceira é aquela porca que ela gera 15, 16, lá em casa tem uma porca de 16, mas tem os de primeira, aqueles primeiros, eles são maiores, e aqueles que ficam com o resto, eles é pequenininhos, custa sobressair. Entendeu? Diga amém. Aqueles 1000 bois era de cabeceira, mas Salomão precisava do milagre. Salomão precisava de um milagre, como nós estamos aqui. Eu e você precisamos do milagre. Nós precisamos de provocar um milagre. Nós precisamos fazer isso. Salomão levou 1000 bois e sacrificou, no verso de número 7. No 6, ele levou 1000 bois e sacrificou. No verso de número 7, a Bíblia fala que naquela mesma noite o Senhor visitou ele. Aleluia, para a glória da glória. Quando você sacrifica, oferta e sacrifício no altar, você chama a presença de Deus para dentro da sua casa. Isso é violento, meu irmão. Eu quero que você entenda. Quando nós sacrificamos alguma coisa para o Senhor, Deus escancara a janela do céu. E não adianta você ficar aí duvidando, não, porque tem muita gente crendo. Quando você duvida, tem muita gente recebendo. Nós precisamos de crer. Por que muitos entram, Jeová Jireh, um ano entra no outro e não tem prosperidade, fica indagando a Deus? Você já enfiou a mão no bolso, experimentou, provocou a Deus o milagre? Estou desafiando. Sacrifício, meu irmão, gera milagre. Fala aí com seu irmão. Sacrifício gera milagre. É uma grande verdade. Quando você sacrifica, Deus atende. Estou te desafiando. Deus sempre disse na palavra dele: fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre a sua vida, pensa você, eu sou Deus. Faça prova de Deus. Nós estamos aí com um projeto de vida que nós entregamos. Você está cheio de sonhos, irmão. Eu tenho certeza, são 7 itens que você colocou, eu coloquei. Mas eu preciso provocar Deus no meu milagre. Eu preciso também de entender que sacrifício gera milagre. Quando eu dou, eu recebo. Quando eu retenho, não acontece nada. Semente dentro do seu bolso, ela vai perder. Por isso que a Bíblia diz: eu dou a semente a quem semeia. Para que Deus vai dar semente para quem não semeia? Para você guardar ela, não gera nada. Poupança hoje é 0,00000. Mas aqui não, meu irmão, tem promessa para você, tem milagres para você. Se eu der o microfone aqui, todo mundo tem milagre.
tem milagres para contar, porque Deus não falha. Jesus disse para Pedro: Pedro, lança a rede, Pedro. Ah, Senhor, pesquei a noite inteira, estou cansado. Lança a rede, Pedro. Ele virou para Jesus: sim, meu Senhor, eu vou lançar a rede na tua palavra. E vieram multidão de peixe. Nós temos que lançar a rede, meu irmão. Porque aqui na Bíblia fala que era na manhã cedo, era cedinho de pescar à noite. Você acha que Jesus tem interesse em você voltar para casa e deixar seus filhos sem alimento? Por isso ele desafiou Pedro. Porque Pedro ia voltar, ele pescou a noite inteira, não tinha pegado nada. Como que ele ia chegar lá na casa dele, sem o pão de cada dia? Mas Jesus não tem isso para nós, não. Deus tem o pão de cada dia para cada um. Porque Deus prometeu. Abre a sua visão. Levanta aí no seu lugar. Fala aí com o seu irmão: eu sou um provocador de milagres. Fala com você, aponta aí para você: eu sou um provocador de milagres. O meu projeto de vida de 2014 vai acontecer. Todos os itens que eu já mencionei, porque eu sou um provocador de milagres. Vai